Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva cada vez mais e que essa paz nos traga a reflexão em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, não só no momento de estudo na noite de hoje, mas em todos os momentos de nossa existência. Antes de começarmos a adentrar o tema da noite, eu gostaria de saber aqui no nosso salão, quantos de vocês já participaram da campanha do quilo? Por favor, levante a mão. Quem já participou da campanha do quilo? Quem já contribuiu alguma vez com a campanha do quilo? Ah, mais gente. Quem nunca contribuiu, mas já ouviu falar da campanha do quilo? E quem nunca ouviu falar da campanha do quilo? Bom, isso é bom. Pelo menos algum conhecimento já temos sobre a campanha do quilo. Para aqueles que fazem ou já fizeram a campanha do quilo, não vou falar nenhuma grande novidade. Talvez lance luzes novas sobre coisas que cada um já vivenciou ou já sabem. Mas para aqueles que só contribuíram ou só ouviram falar da campanha do quilo, eu espero que trazer o sentimento, né, a prática de fazer a campanha do quilo. Sei que é difícil de, às vezes, você transmitir um sentimento através das palavras, mas eu vou me esforçar aqui para que vocês possam também sentir o que é a campanha do quilo. Bom, como já foi falado aqui, o tema da noite é construindo virtudes com a campanha do quilo. Nós iremos abordar, nesse nosso encontro, como esse instrumento de aperfeiçoamento moral, tão simples, tão singelo, mas tão eficaz, pode auxiliar em nossa reforma íntima, nos auxiliar a construir virtudes em nós. E eu digo simples porque ele pode ser feito por qualquer um. Não é necessidade de grandes conhecimentos sobre a doutrina espírita, apesar de que sim, o conhecimento aprofundado da doutrina espírita vai explicar, vai fazer a gente compreender melhor e a praticar melhor a campanha do quilo. Também não é necessário nenhuma característica especial orgânica, diferentemente dos médiuns que trabalham nas reuniões mediúnicas. Apesar de que todos nós somos médiuns, podemos ser médiuns do amor de Deus. No caso da campanha do quilo, essa mediunidade é expressa em outras formas, através de gestos, através de bom dia, de um fica em paz com Jesus, e com alimento doado àqueles que mais precisam. Ao falarmos da campanha do quilo e os reflexos que ela traz em nossa vida, é preciso primeiramente recordar a figura de Elias Sobreira. Elias Sobreira foi o grande fundador, incentivador e propagador da campanha do quilo em Pernambuco e nos demais estados do Nordeste. Esse pernambucano de Flores, uma cidade que fica no sertão do nosso Pajeú, Elias Sobreira conheceu a campanha do quilo na cidade do Rio de Janeiro. Lá ele servia como militar. No ano de 1938, ele já era espírita há um certo tempo e sempre trabalhou nas diversas atividades dos centros espíritas que havia na sua época, seja através das palestras, seja nas reuniões mediúnicas. E um dia ele, coincidentemente, entre aspas, encontrou um amigo que o convidou para conhecer um trabalho de caridade, onde trabalhadores espíritas saíam de porta em porta, solicitando gêneros alimentícios, solicitando contribuições financeiras, a fim de manter um abrigo para menores no bairro do Campo Grande, lá no Rio de Janeiro.
E conta Elias Sobreira, no seu livro de memórias, chamado Campanha do Quilo, Bom Combate, e esse livro é maravilhoso porque traz diversas experiências que Sobreira vivenciou fazendo a Campanha do Quilo, certo? Há mais de 30 anos que ele trabalhou fazendo a Campanha do Quilo, e divulgando a Campanha do Quilo, e recomendo muito a leitura para conhecer, né, esse servidor, né? Eu acho que ele se caracterizava como isso, como um servidor do Cristo. Tem na nossa livraria, tem também na nossa biblioteca. Quem quiser conhecer mais um pouco da história de Elias Sobreira, eu recomendo muito a leitura do livro Bom Combate. Mas, voltando aqui ao nosso tema de estudo, nesse livro, Elias Sobreira conta que, ao fazer a Campanha do Quilo, ele que adentrara a doutrina espírita pela dor, porque sofriam uma obsessão tenaz, que ele ainda não conseguira, mesmo sendo espírita por vários anos, ele não conseguia se ver livre dos seus cobradores. Ele diz que naquela primeira campanha do Quilo, ele sentiu uma paz serena, uma alegria íntima inigualável, um conforto inexprimível. Esse sentimento que Elias buscou definir é também sentido por cada um que já participou da campanha do Quilo. Porque se faz, através da campanha do Quilo, a ativação de duas áreas muito importantes do nosso cérebro, que a neurociência já conseguiu desvendar um pouco do mecanismo de funcionamento dessas duas áreas. Uma é a área da recompensa, né? Que é aquela área que a gente sente prazer quando a gente come, quando a gente bebe, né? Relacionados aos prazeres materiais, como também aos prazeres morais. E a área do cérebro responsável pela empatia, né? Segundo a explicação da neurocientista Susana Herculano Rosel, em um artigo publicado na Folha de São Paulo. Então, não é sem motivo que Kardec, ao definir o homem de bem como aquele que encontra a sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. E assim, se você deseja, né, sentir essa felicidade que Elias Sobreira sentiu, de sentir a alegria do homem de bem, a gente faz esse convite, o convite de cultivar essa alegria cristã, participando da campanha do Quilo. Continuando um pouco a história de Elias, vem esse companheiro de ideal ser transferido, certo, a trabalho para Recife, no ano de 1945. E chegando aqui nessa cidade, Elias Sobreira procurou imediatamente o primeiro orfanato, a primeira obra de caridade espírita que ele encontrou, que foi o orfanato e hoje lar Ceci Costa, e apresentou como era feita a campanha do Quilo lá no Rio de Janeiro. E de pronto a direção daquela instituição decidiu colaborar. Vamos sim implementar a campanha do Quilo aqui em Pernambuco. Em seguida ele rumou para o Centro Espírita Maria de Nazaré, que fica ali na Arruda, onde também conversando com os espíritas que faziam, né, aquele centro, logo foi iniciado no primeiro domingo a primeira campanha do Quilo aqui em terras pernambucanas. E logo a campanha do Quilo, de boca em boca, começou a se espalhar para os outros centros, né? E a sua adesão foi paulatinamente crescendo,
indo para outros bairros, chegando a outras cidades, aqui da região metropolitana, se expandindo para o interior e sendo disseminado para os outros estados aqui do Nordeste. E desde os seus primórdios, a campanha do quilo se dá de forma como é feita até hoje. Saindo o legionário, que é como a gente chama aquelas pessoas que aceitam o desafio de trabalhar na campanha do quilo, certo? Com um saco de estopa, esses que vendem na esquina, certo? Nas costas e uma pequena mochilinha nas mãos. E vai de porta em porta, de calçada em calçada, pedindo, em nome de Jesus, um auxílio para aqueles que mais necessitam. E ao nos colocarmos no lugar daqueles que necessitam a caridade material para sua subsistência, mas não podem fazer, como as nossas crianças nos abrigos, os nossos idosos nos nossos asilos, passamos a sentir o que eles sentem ao ter que solicitar a outro irmão o pão diário para subsistir. Passamos a compreender melhor as suas dores, a dar mais valor ao que é necessário, distinguindo do que nos é supérfluo. Reconhecemos nós mesmos pedintes, necessitados da caridade divina, para com as nossas imperfeições, para com os nossos erros. E assim, partindo dessas reflexões, podemos paulatinamente desconstruir a imagem orgulhosa que todos nós ainda carregamos de nós mesmos, pois ainda achamos que temos direito a tudo, que o mundo nos existe para nos fazer feliz. E assim, mudando esse paradigma mental, vamos adquirindo a principal virtude que o Evangelho e Jesus nos convida a ter, que é a virtude da humildade. O trabalho da campanha do quilo, ele não é feito apenas por encarnados, mas conta também com o auxílio e a proteção dos nossos mentores espirituais. Contudo, para que esse auxílio seja efetivo, é necessário que cada um que se candidate a ser um legionário se mantenha conectado com a espiritualidade amiga, para que esta possa nos influenciar, que essa possa nos intuir a saber como proceder para vencer as dificuldades ao longo da nossa caminhada. Nesse sentido, é que Elias Sobreira destaca como um dos mandamentos principais da campanha do quilo, que nunca o legionário deve falar, nem gesticular exaltado, agressivo, com ninguém, a fim de não perder a boa assistência nos nossos guias espirituais, e elevar sempre, no mesmo instante, o pensamento a Deus, por quem o ofender. Desta forma, estamos sim cultivando a fé na proteção divina, mas uma fé raciocinada, que não retira a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, de buscar sempre a proteção divina nos momentos de dificuldade, seja na campanha do quilo, seja na nossa vida cotidiana, sabendo que é nosso dever lutar contra as nossas más inclinações que nos empurram para o erro. Se assim, tu também buscas entender e principalmente exercer a fé raciocinada e ativa na prática, te convido, venha fazer também a campanha do quilo.
Mas a campanha do quilo não é só prática, mas é também estudo. Antes de sairmos ao campo, o legionário do quilo tem como norma estudar o Evangelho, código divino de conduta. A Boa Nova do Cristo é o roteiro seguro para a nossa caminhada, não apenas durante a campanha do quilo, mas também a nossa caminhada durante a nossa existência corporal aqui na Terra. Conhecer as leis divinas que nos regem é possibilidade de evoluir, pois como já bem sentenciou Emmanuel no livro O Consolador, na questão de número 204, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Estudar, portanto, o Evangelho é conjugar essas duas potências. É usar o nosso intelecto para compreender a Deus, a nós e ao outro, bem como o laço que nos une, chamado amor. Se, portanto, tu também tem interesse de aumentar o teu saber, eu te convido, venha fazer também a campanha do quilo. Acredito que nesse ponto do nosso estudo já é possível perceber que o grande objetivo da campanha do quilo não é angariar mantimentos para as obras assistenciais, apesar de ser uma parte importante também, mas sim de facilitar a reforma íntima daqueles que participam dela. Esta observação é confirmada por Bezerra de Menezes, através de mensagem psicografada por Elias Sobreira, na qual esse benfeitor espiritual nos esclarece que a campanha do quilo foi inspirada pela providência divina para servir aos espíritos encarnados na Terra como curso intensivo e extensivo de combate ao orgulho vaidoso e egoístico. E verdadeiramente, a campanha do quilo é um curso intensivo, pois a cada domingo e a cada sábado, naqueles centros que realizam a campanha do quilo, nesse dia, nos coloca em contato com as mais diversas pessoas e situações durante a nossa caminhada do bem, como carinhosamente apelidamos a campanha do quilo. E algumas dessas situações são alegres, mas outras nem tanto, assim como é a nossa vida. Já nos adverte Elias Sobreira que iremos encontrar dificuldades ao realizar a campanha do quilo. Ele mesmo relata diversos casos em que ele testemunhou, consigo e com outros, de como o exercício do perdão, da tolerância e da paciência foram a chave para solucionar difíceis questões. Um dos exemplos citados aqui no livro Bom Combate foi um caso de amigos que se desentenderam ao ponto de se declararem inimigos. E um dele, após adentrar no espiritismo, começou a realizar a campanha do quilo. E certa vez, durante a campanha, ele estava passando próximo a uma venda, onde adentrou essa venda pedindo, em nome de Jesus, a colaboração com dinheiro e mantimentos para aqueles que estavam naquela venda. E, por acaso, né, entre aspas, estava aquele ex-amigo, já um pouco embriagado, e vendo ali o seu inimigo, o seu ex-amigo, ele parte em direção a dele, buscando tirar satisfações, dizendo: hoje é o momento de acertarmos nossas contas. E esse legionário, já ciente da dificuldade, ciente que a campanha do quilo, antes de tudo, o exercício dessa paciência, dessa tolerância,
responde ao seu agressor: em nome de Jesus, peça um auxílio para a creche tal. E ele, o inimigo, o ex-amigo dele, ainda confuso, reduz: o que é isso? Você não é homem? Venha me enfrentar. E ele repete a mesma afirmação. Te convido, irmão, a colaborar, em nome de Jesus, com a campanha do quilo. E os demais pessoas que estavam na venda, e o próprio dono do estabelecimento, interveio dizendo: a campanha do quilo é atividade sagrada, não pode nunca ser interrompida. E cada um daquele estabelecimento passou a sua mão no bolso, recolhendo o que poderia doar. O dono da mercearia recolheu alguns víveres e entregou aquele legionário. E antes de sair, esse inimigo, já agora serenado, perguntou: você virou santo? E esse legionário disse que não, que apenas estava seguindo os preceitos de Jesus, buscando cultivar nele as virtudes cristãs. E é para bem lidar com essas provações que encontramos, como essa exemplificada no livro Por Sobreira, que a gente sempre repete antes de iniciar a campanha do quilo, os nossos mandamentos. São 10 mandamentos, mas o primeiro, que talvez seja o mais abrangente, seja perdoar sempre, a todo momento, a qualquer ofensa recebida. E fala Joana de Ângeles sobre o perdão na mensagem intitulada Perdoar, no livro Florações Evangélicas, que o perdão, ele beneficia aquele que perdoa, pois ele propicia paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Continua a benfeitora dizendo o seguinte: felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, mas o que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, é igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Sem o exercício, portanto, do perdão, de forma continuada, estamos a reter em nós os detritos espalhados pelos outros, turvando a nossa mente e adoecendo o nosso corpo. Já aquele que perdoa se livra dessa carga incômoda, libertando-se de tal peso. Assim sendo, se tu ainda tens dificuldade de perdoar, te convido, venha exercitar essa virtude na campanha do quilo. E é por saber que todos nós ainda erramos muito e, por consequência, temos um enorme débito com as leis divinas, que a campanha do quilo nos traz um benefício extra, permitindo quitar a nossa dívida através da moeda da caridade, do amor desinteressado. E Elias Sobreira sempre fala isso, que ele mesmo era um grande endividado. E ele relata até uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando ele estava em São Luís do Maranhão, divulgando a campanha do quilo naquela cidade. Ele fala que, certa vez, o anjo guardião, o mentor espiritual dele, possibilitava a visão dos erros de existências passadas, para estimular o respectivo resgate. Nos sonhos, ele tinha a impressão de que enormes quantias enterradas eram pertencentes a outrem. E esses sonhos coincidiam com a revelação que ele recebeu em São Luís. Ele estava no Centro Espírita Lar de José,
onde se encontrava hospedado a serviço da campanha do Quilo, quando, em uma solenidade, um médium cai em transe e lhe transmite o seguinte recado, a seguinte mensagem: Irmão Sobreira, faz 1005 anos que estivestes revestido de alta posição sacerdotal no clero romano. Com a presente revelação, senti corresponder às minhas tendências padrescas e autoritárias, que desde minha infância compreendi que a grande fortuna monetária que eu havia diversas vezes visto em sonho enterrada era resultado das grandes quantias recebidas por mim, quando na alta investidura sacerdotal, para ser aplicada em benefício dos pobres e desviada para fins mundanos. Por essa razão, no mundo dos espíritos, quando desencarnado, escolhi a prova da campanha do Quilo como instrumento de resgate daqueles desvios clamorosos. No subconsciente ficam os registros de todos os nossos atos praticados nos discursos das eras. Persistindo na realização da campanha do Quilo, durante mais de 30 anos, não mais sonhei com as referidas quantias enterradas, donde concluo que devo ter restituído, no transcurso dos referidos anos, o dinheiro que desviei das finalidades justas. Termina ele dizendo: a cada qual conforme as suas obras, ensinou o Divino Mestre. Então, não é necessário que a gente tenha, como Sobreira tinha, essas lembranças tão vidas. Todos nós sabemos que hoje nós somos a nossa melhor versão de nós mesmos. Então a gente percebe quantos erros ainda carregamos, quantos erros cometemos, devemos ter cometidos em nosso passado. E a campanha do Quilo busca ser esse instrumento de resgate, certo? Através do amor. Através da caridade. E aqui a gente não fala da caridade material, consubstanciada nos gêneros alimentícios e no dinheiro arrecadado para as obras assistenciais. O legionário do Quilo, aqui, é mero meio de transporte desses bens materiais. O mérito maior é dos doadores que fazem essas doações. E a gente, então, não é a quantidade de quilos ou de doação que vai representar a quantidade de resgate de nossas faltas que cada legionário vai ter, mas sim da caridade que damos, falamos da caridade moral, a caridade que não menospreza o nosso irmão, mas antes o valoriza por aquilo que ele é, nosso irmão. É nessa caridade que damos o que já temos em nosso coração. E quanto mais você dá, mais ela se multiplica em nosso espírito. Ela se materializa em palavras amigas, em gestos sinceros de afeição, em um momento de ouvir a dor do outro. É a oportunidade de fazer a diferença na vida do próximo, mesmo que por poucos minutos. E essa caridade a gente vivencia muito ao fazer a campanha do Quilo. Quantas pessoas a gente visita que moram sozinhas, que aguardam a campanha do Quilo para receber um bom dia, para receber um abraço, para ter alguém para ouvir um pouco dos seus problemas, para dividir um pouco das suas dores e das suas alegrias. A campanha do Quilo, então, ela é muito mais esses pequenos gestos que às vezes nos parece tão banal, tão comum, mas que faz tanta diferença para aqueles que recebem. Esta caridade, que nada custa materialmente,
mas é a mais difícil de se pôr em prática, segundo consta no Evangelho segundo o Espiritismo. É esta caridade que a campanha do Quilo busca mais arrecadar. Se tu tens interesse de quitar as tuas dívidas, portanto, mais rapidamente, com a lei divina, através da caridade, vem sem demora a participar da campanha do Quilo. E por fim, se tu tens cobradores indesejados a bater na tua porta mental, seja por que motivo for, saiba que está em teu poder ficar em melhor companhia. Pois segundo, perguntou Kardec na questão 469 do Livro dos Espíritos, onde ele indaga, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Respondeu os espíritos superiores dizendo o seguinte: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vê-se, portanto, consequentemente, que cabe a cada um de nós, através das nossas boas ações e nossos bons pensamentos, atrair ou repelir a qualidade dos espíritos que queremos em nossa vida, sejam eles encarnados ou desencarnados. E nesse particular, fala-nos o Espírito Miramês, ao dissertar sobre essa questão, de que devemos cultivar, certo, os bons pensamentos 24 horas do dia, a fim de sempre ter conosco a presença dos bons espíritos. Sabemos que diante das nossas imperfeições, isto ainda é matéria difícil de fazer. A gente consegue ainda alguns minutos, talvez uma hora, mas eu garanto a vocês que as 3 horas, as 4 horas que você participa fazendo a campanha do Quilo, vão ser 3, 4 horas onde você estará conectado com o mundo maior, através dos seus guias, através dos benfeitores que realizam o trabalho da campanha do Quilo. Então, se você também deseja cultivar essas boas amizades, essas amizades salutares, te convido, venha participar da campanha do Quilo. E a gente poderia ainda fazer diversas reflexões sobre outras virtudes, sobre a virtude da tolerância, onde temos que conviver na campanha do Quilo com pessoas, sejam irmãos da campanha do Quilo, sejam as pessoas que a gente conversa, diferentes de nós, com pensamentos diversos de nós, e a gente tem que fazer esse exercício de convivência pacífica e amorosa que o Cristo nos convida
a realizar. Poderia ainda falar ainda da virtude da paciência, né, de esperar, né, bater naquela casa e receber, domingo sim, domingo não, quando é a campanha do Quilo Aqui, a gente faz na Uniluz, mas em outros centros tem campanha do Quilo praticamente todos os domingos. E bater sempre na mesma casa e sempre receber a mesma resposta: não, não posso, hoje não é possível. Mas ter a paciência de saber que nós, muitas vezes, recusamos o convite do Cristo em ser caridoso. Que nós, muitas vezes, ainda recusamos, né, o convite do Cristo em ser amoroso, em nos colocarmos no sapato do próximo, para saber as suas dores e assim poder compartilhar daquilo que nós já alcançamos. Então, dessa forma que o Cristo teve paciência conosco, nós também devemos cultivar a paciência com nossos irmãos que ainda não despertaram para a necessidade de fazer a caridade. Podemos ainda discorrer sobre o sentimento de gratidão que a gente recebe de todos os obrigados, de pessoas que dizem: olhe, separei 1 quilo de feijão, estava aguardando vocês passarem para poder fazer a minha contribuição. Ou de casos onde a gente vai, de casas paupérrimas, que pedem desculpas por ter tão pouco para doar, mas são generosos o suficientes de dividir o pouco que tem, meio pacote de fubá, um pão já adormecido, que talvez a gente nem considere como alimento mais, mas que ele doa de boa vontade, sabendo que aquilo é o melhor que ele tem naquele momento para compartilhar com outros irmãos necessitados. Enfim, poderia aqui discorrer sobre as mais diversas virtudes, mas eu prefiro fazer um convite. Venha vivenciá-las conosco na campanha do Quilo. Muita paz.